Era uma manhã comum em Seul. O sol nascia preguiçoso, atravessando as janelas dos cafés, refletindo nos prédios de vidro que guardavam segredos e sonhos. Tudo parecia seguir o ritmo habitual, até que uma notificação acendeu as telas e congelou o tempo. Park Seo-joon e Park Myung confirmam relacionamento. Por um instante, o ar pareceu desaparecer. As redes sociais ferviam, os noticiários pararam, e os nomes deles ecoaram como um trovão doce em cada canto do país. O casal que, há anos, despertava rumores e suspiros finalmente rompeu o silêncio. O que antes era apenas um rumor transformou-se em realidade diante dos olhos de milhões. Nos fóruns de fãs, os comentários se multiplicavam. Alguns riam, outros choravam, e muitos simplesmente escreviam: "Eu sabia". Desde os tempos de What's Wrong with Secretary Kim, os olhares trocados, os sorrisos contidos e a química inegável entre os dois haviam plantado uma semente de curiosidade. Havia algo neles que transcendia o roteiro, um gesto de verdade em meio à ficção. Quando Park Seo-joon e Park Myung apareciam juntos na tela, o mundo parecia suspenso. A forma como ele olhava para ela não era apenas atuação, era como se o personagem e o homem se confundissem. E ela, com aquele sorriso contido e olhar sereno, parecia guardar um segredo que só o coração dela compreendia. Durante anos, ambos negaram. "Somos apenas amigos", diziam em entrevistas, com sorrisos diplomáticos que tentavam esconder o inevitável. Mas o tempo, silencioso e teimoso, sempre volta para revelar o que o coração tenta esconder. Naquele dia, quando as agências de ambos confirmaram oficialmente o relacionamento, a Coreia parou. Era como se o país inteiro tivesse prendido a respiração. As manchetes não poupavam adjetivos: "O casal dos sonhos é real". E em meio a todo o barulho, havia uma ternura inexplicável, como se algo tão humano e puro tivesse finalmente encontrado o caminho para a luz. Na coletiva improvisada que seguiu, os dois apareceram com expressões serenas, evitando o excesso de palavras. Park Myung, vestida de branco, parecia um reflexo da calma. Park Seo-joon, discreto e contido, falava pouco, mas cada gesto dizia mais do que qualquer frase. "Somos pessoas que se apoiam e se entendem há muito tempo", disse ele. Uma frase simples, mas repleta de significado. As câmeras dispararam flashes, e por um segundo, o silêncio se fez. Entre o barulho dos cliques e o burburinho da imprensa, houve um instante em que os dois se olharam. Foi rápido, quase imperceptível, mas quem assistia sabia. Naquele olhar havia tudo. As redes sociais explodiram novamente. Vídeos antigos começaram a circular, os bastidores das gravações, as entrevistas em que riam juntos, cenas onde o toque parecia durar um segundo a mais do que o roteiro exigia. Fãs comparavam cada gesto, cada olhar, e de repente, tudo fazia sentido. Mas havia algo de mais profundo naquela revelação. Não era apenas sobre um casal famoso confirmando um romance. Era sobre coragem, sobre o ato de amar sob o olhar atento de milhões. Em uma indústria onde cada passo é julgado, onde o amor muitas vezes precisa ser escondido para sobreviver. Enquanto o dia se transformava em noite, ou parecia respirar diferente. Nos cafés, nas estações de metrô, nas avenidas iluminadas, havia um murmúrio suave, uma sensação de que algo bonito havia nascido, mesmo que o mundo ainda não soubesse como cuidar disso. Os fãs deixavam mensagens nas redes: "Que sejam felizes, mesmo de longe". Outros escreviam poemas, editavam vídeos, faziam montagens com suas fotos juntos. Era como se a ficção e a realidade finalmente tivessem se entrelaçado. E entre todo o burburinho, havia uma serenidade particular no modo como Park Myung encarava as perguntas. Quando uma repórter perguntou se o relacionamento mudaria sua carreira, ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de calma. "O trabalho é parte de quem somos. O amor também. O importante é não deixar que um destrua o outro". Park Seo-joon, ao lado dela, apenas assentiu. Não havia promessas grandiosas, nem declarações teatrais. Havia uma verdade simples, e talvez seja isso que tornou tudo tão intenso. Eles não precisavam convencer ninguém. Apenas estavam ali, juntos, sem esconder o que o destino já havia revelado.
Quando deixavam o local, os flashes continuavam, mas a cena final não era sobre a fama. Era sobre dois seres humanos caminhando lado a lado, com passos calmos e respirações sincronizadas. Atrás deles, o mundo gritava. Diante deles, o futuro permanecia em silêncio, vasto, incerto e cheio de possibilidades. Aquela noite, as luzes de Seul refletiam no rio Han como se cada gota de água guardasse um fragmento da história deles. O vento carregava sussurros, os postes piscavam como estrelas distraídas, e a cidade inteira parecia testemunhar algo raro, o instante em que o amor deixa de ser segredo. E assim, sem promessas eternas, sem grandiosas palavras, Park Seo-joon e Park Myung escreveram o primeiro capítulo de uma história que o tempo ainda precisará traduzir. O silêncio que antes separava os dois agora se tornava elo, delicado, invisível, mas real. Na calma daquela noite, o amor deles não precisava ser explicado. Bastava existir. As semanas seguintes ao anúncio foram um turbilhão de emoções. Seul ainda parecia envolta em uma névoa de curiosidade e ternura. Mas por trás das câmeras, o mundo real batia à porta. Park Seo-joon voltava às filmagens de um novo drama de ação, com jornadas longas e noites sem fim. Park Myung, por sua vez, mergulhava em um roteiro intenso, interpretando uma mulher que também lutava entre o amor e o dever. Era como se o destino, sua ironia delicada, espelhasse a vida deles nas páginas de um script. Eles sabiam que o amor, quando nasce sob os holofotes, precisa aprender a respirar em silêncio. E foi assim que, enquanto o público especulava, os dois escolheram o caminho da discrição. Nenhum gesto em público, nenhuma aparição forçada. Apenas a confiança calma de quem entende que o verdadeiro sentimento não precisa ser exibido para existir. Nas entrevistas, ambos falavam mais sobre o trabalho do que sobre o relacionamento. Estamos focados em nossos projetos, dizia Park Seo-joon, com aquele tom firme e sereno. O apoio mútuo é o mais importante. Yeong completava, sorrindo, a vida nos ensina que há tempo para tudo. E agora é tempo de crescer. Palavras simples, mas carregadas de maturidade, e também de renúncia. Entre as gravações, quando o mundo não observava, eles ainda encontravam breves momentos. Café deixado discretamente na van dele. Bilhete dobrado dentro do roteiro dela. Pequenas provas de afeto que escapavam do barulho do mundo, mas que sustentavam o que o público chamava de amor impossível. Eram gestos pequenos, mas cheios de significado, como a respiração antes de um beijo, ou o olhar antes da despedida. Sabiam que a distância era inevitável, mas havia algo na forma como se respeitavam que fazia tudo parecer suportável. A fama, no entanto, é uma força indomável. Cada ausência virava rumor, cada novo papel despertava especulações. Eles ainda estão juntos? Perguntavam os sites de entretenimento. E, a cada manchete, o silêncio deles se tornava mais eloquente. Não era um silêncio de negação, mas de escolha. O tipo de silêncio que protege, que amadurece. Os dois viviam em um equilíbrio delicado, entre o amor e a ambição, entre o agora e o futuro. Seo-joon, uma entrevista recente, havia dito algo que ecoou entre os fãs: o amor não precisa ser o centro de tudo. Às vezes, ele é a força que nos permite continuar. E talvez essa fosse a essência do que eles viviam, um amor que não exigia palco, apenas presença. Nos bastidores, as pessoas que trabalhavam com eles notavam a mudança. Ele estava mais introspectivo, mais calmo. Ela, mais sorridente, mais suave. Como se o simples fato de saber que o outro existia, mesmo distante, bastasse para aliviar o peso das horas. Durante um evento de premiação, meses depois, eles se reencontraram publicamente. Tapete vermelho, cada um seguiu seu caminho. Câmeras, repórteres, luzes. Mas, quando ela passou, ele olhou, apenas por um segundo. Um olhar breve, mas repleto de lembranças. Um olhar que dizia: eu ainda estou aqui. Os fãs, atentos, capturaram aquele instante e o transformaram em poesia. É assim que o amor sobrevive em silêncio. Escreveu alguém em uma rede social. E de fato, o amor deles parecia resistir como uma melodia tocada em um piano distante, suave,
mas constante. Com o passar do tempo, o ritmo da vida os levou para direções diferentes. Novos projetos, viagens, compromissos, novos papéis. O mundo parecia sempre exigir mais, como se o sucesso fosse uma forma de sacrifício. E ainda assim, em entrevistas separadas, ambos repetiam a mesma ideia: o tempo mostrará o que deve ser. Essa frase tornou-se um sussurro entre os fãs. O tempo mostrará. E de alguma forma, todos entenderam que aquilo não era o fim. Apenas uma pausa, porque alguns amores não se perdem, apenas aguardam o momento certo para florescer novamente. À medida que o outono chegava, Seul se tingia de dourado. As folhas caíam como promessas antigas. Nas ruas silenciosas, podia-se imaginar Park Myung caminhando com um café quente entre as mãos, o cachecol escondendo um sorriso leve. Em algum lugar, talvez do outro lado da cidade, Park Seo-joon assistia ao pôr do sol após mais um dia de filmagem, cansado, mas com o mesmo olhar calmo de quem sabe que algo dentro dele continua vivo. O amor deles não era feito de gestos grandiosos. Era um amor de paciência, respeito, de espera. Um amor maduro o suficiente para entender que a vida às vezes exige distância para preservar o que é verdadeiro. O tempo passou, mas as lembranças permaneceram. Fotos antigas, entrevistas, olhares que se cruzaram sem necessidade de palavras. E mesmo que a rotina os afastasse, havia uma promessa invisível, feita não diante das câmeras, no coração de cada um: continuar caminhando, mesmo que em linhas paralelas, é que o destino decida cruzá-las novamente. Às vezes, o amor não precisa de final feliz, precisa apenas continuar existindo, mesmo que em silêncio. E assim, o trabalho e a saudade, entre o dever e o desejo, Park Seo-joon e Park Myung seguiram, cada um à sua maneira, guardando um sentimento que o tempo ainda não teve coragem de apagar. Porque o tempo pode mudar tudo: a fama, os rostos, as prioridades, mas não apaga o que foi verdadeiro. E o que eles viveram, por mais discreto que tenha sido, continuará ecoando como uma lembrança suave em cada coração que acredita que o amor, mesmo distante, ainda é capaz de esperar. No fim, Seul voltou ao seu ritmo. As luzes se acenderam, os carros voltaram a correr, e as manchetes mudaram. Mas em algum lugar da cidade, talvez nas margens silenciosas do rio Han, duas almas ainda se reconhecem, mesmo sem se ver. O amor deles, calmo e persistente, permanece, como uma canção que o vento insiste em tocar, mesmo quando ninguém mais escuta. E quem sabe, um dia, quando o tempo achar que é hora, as linhas que hoje caminham separadas se encontrem novamente. Até lá, o amor deles continua, invisível, mas eterno, escrito nas entrelinhas do destino, onde só o coração é capaz